Algumas pessoas são escolhidas pelo destino para receber o poder dos livros que escreveram. E quanto mais esses livros são lidos, mais fortes esses escritores se tornam. Aqueles que são mais lidos podem até chegar ao ponto de dar vida às suas histórias. Um exemplo disso está em Harris, a cavaleira de Alice no País das Maravilhas, manifestando seu poder. Além disso, eles devem todo o seu poder a uma prensa mágica. Máquinas misteriosas que existem há séculos. É por meio dessas impressoras mágicas que seus poderes se manifestam na realidade, e alguns até usam suas habilidades para causas nobres, como salvar pessoas de serem atropeladas. Mas outros usam esses poderes para o mal, e esse poder é hereditário. Após a morte do atual detentor, o título é passado aos seus filhos e assim sucessivamente, de geração em geração. Por exemplo, Julius Hugo é o herdeiro do legado do romancista Victor Hugo. Os herdeiros dos maiores escritores de todos os tempos são atualmente os mais fortes vivos, graças aos seus legados. Em Seul, Coreia do Sul, vemos um prédio enorme que serve como sede atual da Nocturne, uma das impressoras mágicas. Dentro dessa sede, vemos muitas pessoas trabalhando. Em outra parte do escritório, vemos uma mulher muito irritada gritando com um homem, cujo rosto bonito não o ajudaria desta vez. A mulher que grita é a senhorita Kim, que já foi escritora de thrillers coreanos. Ela continua reclamando do livro escrito por Jae-sung, chamando-o de um fracasso, como já era de se esperar. Quando ela pede para ele dar uma olhada nos números de vendas, em vez de ficar chateado, Jae-sung acha que não está nada mal para o primeiro dia de vendas. Lee Ji-sung é o nosso protagonista, que está publicando seu segundo livro. A senhorita Kim reclama, perguntando se ele está brincando, já que aqueles números são, na verdade, das vendas da semana inteira. Ele insiste que 1.200 leitores retornaram para comprar mais no futuro. Mas isso só a deixa ainda mais irritada, pois mostra a ele as avaliações do livro, que são em sua maioria de 1 estrela, com apenas algumas de 2. No entanto, mesmo nessa situação, o protagonista culpa as pessoas por não reconhecerem sua genialidade, e lembra a ela que ele foi o autor da coletânea de poesias mais popular do ano anterior. Mas isso não ajuda, já que ninguém lê poesia hoje em dia, e ele vendeu apenas 10.000 cópias. Ele não consegue esquecer que a Nocturne é a editora mais antiga da Coreia do Sul, mas está sendo ultrapassada pela Red Eye. Para encorajá-lo, ela afirma que ele e os jovens escritores são o futuro, e que eles contam com eles para alcançar o topo novamente e permanecer lá. Ela dá como exemplo a estrela do K-pop, o atual best-seller, que detém o título de escritor mais jovem a alcançar o nível B, com apenas 23 anos. Ele escreveu um romance de escritório e foi convidado a seguir esse exemplo, mas Ji-sung não gostou e zombou da ideia. No entanto, ela gritou que estava falando sério, pegou um livro da estante e o jogou na mesa. Ela disse que ele tinha apenas uma semana para ler e escrever uma história que realmente vendesse antes de sair da sala. Ji-sung reclamou que tudo isso era irritante, mas o escritor no cubículo ao lado disse que ele deveria manter a cabeça erguida, já que assim a Sra. Kim acreditava nele, e por isso agiu daquela forma. Ele também ressaltou que, se ela não acreditasse nele, já o teria demitido. Este jovem de cabelos castanhos é Kim Soo-jun, também chamado de Seo-in, que também é um escritor de nível E, apesar de ter 31.000 leitores e apenas um livro publicado. Ele diz ao protagonista para parar de ser tão teimoso e simplesmente aceitar o conselho. Infelizmente ele está certo, e Ji-sung reconhece que eles deveriam ser gratos por trabalhar ali considerando de onde vieram. Só para provocá-lo, Seo-in comenta que o protagonista gosta quando a Sra. Kim o repreende. Depois que Ji-sung reconhece isso, o tempo passa, e ele agora está em casa, deitado na cama, lendo calmamente o livro que a Sra. Kim recomendou. Enquanto lê, ele se pergunta por que o livro é tão horrível, tão clichê, com um romance ridículo e falso. No entanto, no final, ele admite que começou a se interessar pela história, mesmo que ela o irritasse. Parece que essa era a intenção do astro do K-pop o tempo todo. Naquele momento, ele simplesmente jogou o livro na mesa, pois era hora de descansar. Ele pensaria mais sobre isso no dia seguinte. Após adormecer, o protagonista começa a ouvir alguém chamando seu nome dentro de sua cabeça. Em seu sonho, ele é uma criança correndo alegremente em direção à mãe. Aparentemente, ela não o via há algum tempo. Depois de comentar o quanto havia crescido e como estava ficando mais difícil levantá-lo, ele declarou orgulhosamente que estava se tornando um homem. Sua mãe perguntou quem havia lhe dito que ele estava se tornando um homem, e acrescentou que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de crescer e se tornar um de verdade. No entanto, naquele momento, ela foi interrompida por uma batida na porta, e uma mulher de cabelos castanhos chamada Hye-jin foi ver quem era. Enquanto isso, a mãe do protagonista disse que lhe contaria uma história para dormir. E o menino imediatamente pediu Robin Hood, já que ele era muito legal. A conversa foi completamente interrompida por um grito de Hye-jin. A mãe do protagonista correu imediatamente em direção ao som, abrindo a porta e encontrando o corpo de Hye-jin caído no chão, já fedendo, com um grupo inteiro de pessoas atrás dele, preparadas. Um deles usava óculos pequenos e segurava um martelo enorme.
Enquanto isso, o pequeno Jae-sung perguntou à mãe o que estava acontecendo, pois a havia seguido. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ela o agarrou e começou a correr, fugindo desesperadamente da casa pulando pela janela da cozinha. Após cair no chão lá fora, Jae-sung a segurou com força. Ela continuou correndo, mas de repente, uma faca atravessou seu ombro, fazendo-a cair no chão. Quando olharam para trás, a pessoa que havia jogado a faca e agora se aproximava, era ninguém menos que o homem com o martelo de antes. Ele disse que ela era realmente uma mulher difícil de encontrar, mas que finalmente, segundo ele, havia conseguido localizá-la. Ele afirmou que tanto ela quanto o filho morreriam para pagar por seus pecados, mas sendo uma boa mãe, ela jogou o filho para longe, incitando-o a continuar correndo enquanto ela ficava para trás para receber o golpe. Enquanto ele corria, uma explosão de energia irrompeu do golpe do martelo do homem de óculos. Isso apavorou Jae-sung, que olhou para trás, preocupado com a mãe. Mas já era tarde demais, pois o mesmo homem apareceu de repente à sua frente, declarando que logo se juntaria à mãe antes de atacar a criança. E graças ao destino, um raio surgiu de repente, impedindo que o menino fosse morto. O trovão foi causado por um homem de cabelos compridos empunhando uma espada. Este homem de relâmpago declarou que perseguir uma criança era vergonhoso, jogando seu livro para o alto e abrindo vários portais de trovão, enquanto proclamava que aquele que empunhava o martelo pagaria por seus pecados. Para iniciar o confronto, o homem que empunhava o martelo invocou seu livro e uma figura dourada gigante de kimono emergiu, avançando diretamente contra os portais. Enquanto isso, Jae-sung permaneceu no meio de toda a situação, questionando o que estava acontecendo. A última visão que teve desse sonho foi daquela enorme criatura dourada, e imediatamente depois, acordou em pânico dentro de seu próprio quarto, pedindo socorro. Parecia que o sonho havia se repetido inúmeras vezes, como se aquela situação tivesse ocorrido há muito tempo. No entanto, em vez de se sentir derrotado, o protagonista olhou para a única foto que tinha de sua mãe, ganhando confiança ao afirmar que se tornaria mais forte para que o sacrifício dela não fosse em vão. Afinal, ele havia prometido encontrar o grupo que a matou e se vingar de todos eles. O problema foi que, em meio a esses pensamentos, as janelas ao lado dele se estilhaçaram de repente, e uma luz forte inundou o cômodo. Dessa luz, uma figura humanoide barbada emergiu, caminhando em direção ao protagonista, exalando uma presença intimidadora, chamando-o como se fosse seu filho. Em uma reviravolta completamente inesperada, a figura declarou que deixaria seu poder e a linhagem de sua família para o protagonista. E então, entrou nele como um espírito, deixando-o em pânico. Na manhã seguinte, o protagonista questionou o que estava acontecendo, pois todos aqueles sonhos eram incrivelmente estranhos. No sonho, parecia que seu quarto havia explodido, deixando-o coberto de cortes. Ao colocar os óculos, ele finalmente percebeu que seu quarto estava de fato devastado, com um buraco enorme no meio da parede. Como não havia muito que pudesse fazer naquele momento, decidiu ir direto para o trabalho. Imaginando que poderia lidar com a janela quebrada mais tarde, não queria ser demitido. Enquanto caminhava, percebeu que realmente não tinha outra escolha. Se quisesse se fortalecer, escreveria este romance histórico já pensando em alguns clichês, como um assassino morrendo durante uma missão e reencarnando como Duque. Vale a pena mencionar que, de acordo com seus registros, ele era listado como herdeiro secreto de Victor Hugo, o que significa que o homem espiritual de antes era, na verdade, o próprio Hugo. Uma garotinha percebeu que Jae-sung era escritor e contou isso à mãe, que lhe disse para não interrompê-lo. O protagonista notou que a menina o encarava com olhos brilhantes enquanto pensava em outra ideia, uma em que uma de suas vítimas reencarnava como princesa. Nesse momento, Seolin veio correndo em sua direção como um louco, gritando pelo amigo. Quando finalmente se encontraram, Seolin comentou que toda vez que via o protagonista, ele estava trabalhando. Então, parecia que ele não havia mudado nada desde o orfanato. Deixando a conversa de lado, Seolin imediatamente perguntou se Jae-sung tinha visto o que acontecera em Paris na noite anterior, e se tinha sido uma loucura total. No entanto, Jae-sung negou, dizendo que tinha preocupações mais urgentes. Em um sonho horrível do qual ele nem conseguia se lembrar, e que imaginou ter sido por causa da tempestade, talvez um raio tivesse quebrado sua janela. Seolin o interrompeu imediatamente, chamando-o de louco por não ter visto nada sobre os Hugos. O protagonista, relembrando a noite anterior, perguntou se ele estava se referindo à família de Victor Hugo. E era exatamente isso. Na noite anterior, Emil Hugo havia morrido. Segundo as notícias, ele já estava doente. Mas o verdadeiro problema era que, durante a transferência do legado de Victor Hugo para Júlio Hugo, uma bomba havia explodido. Isso chocou o protagonista, que se perguntou se alguém realmente havia tentado tirar a vida dos escritores mais poderosos da Terra. Ele zombou de Seolin, chamando-o de ridículo. Mas Seolin insistiu, até mesmo mostrando a notícia, já que Jae-sung não acreditou nele. Incrivelmente, o único sobrevivente confirmado até então era Julius Hugo, que havia sido resgatado das ruínas, mas ainda estava em estado crítico no hospital. Seolin analisou a situação mais profundamente.
Se a pessoa por trás daquele ataque havia conseguido matar um apóstolo e quase assassinar o herdeiro da família mais famosa do mundo, algo que nunca havia acontecido antes, significava que havia se aproveitado da cerimônia. O protagonista ressaltou que a cerimônia de sucessão havia deixado Julius vulnerável naquela situação. Seolin afirmou que quem planejou isso havia pensado cuidadosamente, já que esta seria uma das únicas chances de matar Julius. Ele já estava no nível S antes mesmo de absorver o poder de seu ancestral. Em circunstâncias normais, Julius teria conseguido deter a bomba sozinho, afinal. Seus livros já tinham mais de 600 milhões de visualizações. Isso deixou o protagonista boquiaberto, já que Julius havia conseguido isso com apenas 2 livros publicados. Mas, com o próprio ego em jogo, ele declarou que também chegaria a esse nível, assim como Julius. Então, ligou para o amigo para se apressar. Eles já estavam atrasados para o trabalho. No caminho, Seolin comenta que o protagonista ainda tem apenas 12 mil leituras e está longe de atingir a marca de 600 milhões. No entanto, o protagonista insiste que ainda tem bastante tempo, já que é muito mais novo que Julius. Mas, para piorar a situação, Seolin ressalta que o protagonista é apenas 18 anos mais novo que ele. Assim que entram, eles iniciam sua rotina típica de escrita, com o tempo passando até quase anoitecer. À medida que o sol se põe, a cena muda diretamente para um bar onde o protagonista se encontra. Ele já está bebendo com Seolin, falando sobre como romances são difíceis de ler porque são chatos e ainda piores de escrever. Seolin começa a provocá-lo novamente, dizendo que com aqueles olhos azuis bebê, ele deve ter tido muitas aventuras românticas, então escrevê-las deveria ser fácil. Mas Jae-sung não deixa isso passar e revida, zombando do cabelo de princesa de Seolin, dizendo que ele se parece com o CEO da história do astro do K-pop que ele anda lendo. O problema com toda essa situação é que a conversa deles chama muita atenção. Algumas pessoas ao redor deles começam a comentar que aquele livro em particular é um lixo, se perguntando como ele conseguiu ser publicado em tantas cópias, talvez apenas para distribuir ingressos para shows. No entanto, a conversa é interrompida por um homem de cabelo preto e mechas amarelas, que pergunta se eles estão realmente falando sobre K. Esse homem é Yu Yeo-woo, um escritor novato e criador da série de livros Artix. Apesar de ser novato, ele já é um escritor eletrônico com 160 mil leitores. Seolin o reconhece como um colega do próprio K, e até menciona que sua série se passa no Polo Norte. Claro, como tanto Seolin quanto o protagonista são classificados como E, eles imediatamente tentam disfarçar, fingindo que estavam falando de um amigo. Mas então Yu Yeo-woo se volta para o protagonista, e como a pessoa imprudente que é, Jae-sung deixa escapar que estava se referindo ao cantor K, não ao escritor. Yu Yeo-woo fica visivelmente irritado, e exige que parem de falar bobagens sobre K, alegando que ele é o escritor mais talentoso e prodigioso que a Coreia já viu. Além disso, ele é o mais jovem a alcançar o nível B e o orgulho da imprensa manual. O protagonista responde, despreocupadamente, que entende o porquê, já que K tem uma ótima voz para cantar. Isso enfurece ainda mais Yu Yeo-woo, que afirma que Jae-sung anda falando demais para um mero nível E. Ele declara que vai tirar aquele olhar presunçoso do rosto do protagonista, dizendo que não suporta a arrogância dos escritores da Nocturne. Nesse momento, Yu Yeo-woo começa a exalar uma aura intimidadora, deixando claro que está falando sério. A tensão aumenta quando ele aponta que outras editoras estão gradualmente superando a Nocturne. Seolin intervém rapidamente, tentando acalmar a situação antes que ela se transforme em briga. Ele lembra Yu Yeo-woo que eles estavam apenas brincando e que, de qualquer forma, escritores são proibidos de brigar em locais públicos. O problema é que Yu Yeo-woo não se importa com essa regra. Ele imediatamente desfere um soco brutal no rosto de Seolin, fazendo-o voar como um saco de batatas. O protagonista grita pelo amigo, mas Yu Yeo-woo simplesmente declara que aquilo não é uma briga. É uma lição para alguns tolos arrogantes. Jae-sung começa a ficar preocupado. Afinal, Yu Yeo-woo é Rank D, e não há como enfrentá-lo sozinho. A aura que emana do livro de Yu Yeo-woo faz com que ele sinta como se estivesse diante de um urso polar. Mas Jae-sung tem uma estratégia para escapar. Ele afirma que treina desde a adolescência. No entanto, Yu Yeo-woo não está interessado em ouvir nenhuma história. Ele imediatamente desfere um chute poderoso no rosto de Jae-sung, que ele mal consegue bloquear. Mesmo bloqueando, o impacto faz Jae-sung voar para trás, colidindo com a parede e quase o nocauteando. Após o golpe, Yu Yeo-woo afirma friamente que aquilo deveria servir de lição e começa a se afastar. O problema é que o protagonista não é do tipo que se rende depois de uma única surra. Ele grita com Yu Yeo-woo, dizendo que é incrivelmente rude interromper as pessoas enquanto elas ainda estão falando. Ele até pergunta sarcasticamente se ninguém nunca lhe ensinou boas maneiras. Jae-sung se levanta como se nem tivesse se machucado, pelo menos conseguindo prever o próximo ataque. Mesmo assim, ele não está tão forte e, além disso, está bêbado há algum tempo, o que o está deixando mais lento. Ainda assim, ele acredita que tem uma chance.
Sua atitude desafiadora enfurece Yu Yeou, que o ataca novamente, alertando-o de que ele deveria ter ficado calado. Ele ataca Jae-sung, mas por pura sorte, o protagonista consegue se esquivar, provocando Yu Yeou, dizendo que ele é fraco demais para um rank D. Durante a sequência de ataques, Jae-sung aproveita a oportunidade e desfere uma joelhada certeira no estômago de Yu Yeou, chamando-o de lento. Ele então desfere um soco que faz Yu Yeou cambalear para trás, declarando que os ranks não importam quando se tem uma boa técnica. Após esses comentários cortantes, Jae-sung corre para verificar Seo-lin. Mas, assim que começa a correr em direção ao amigo, uma dor de cabeça repentina e excruciante o atinge, forçando-o a se ajoelhar. Um sistema, visível apenas para o público, aparece, indicando que uma simulação está em andamento, e que cerca de 100 mil leitores estão sendo adicionados à sua contagem total. No entanto, como essas simulações são avançadas demais para um mero rank e como ele está sentindo uma dor insuportável. Atrás dele, Yeou caminha à frente fervendo de humilhação. Perder para um mero rank e na frente dos amigos é uma vergonha. Agora que já perdeu uma vez, ele decide levar as coisas a sério. Levanta a mão e invoca seu livro, ativando a habilidade desbloqueada no nível D. Saca uma adaga que se parece assustadoramente com a usada por Seong Jin-woo. Ele brande a lâmina, ameaçando o protagonista, e se prepara para atacar. Ele e seus próprios amigos lhe dizem para parar, alertando que isso pode se tornar perigoso para ele se descoberto. Mas ele não escuta. Ele avança contra o protagonista, exalando sua aura enquanto gira sua faca dramaticamente. Ele declara que está furioso e quer acabar com isso agora, já se preparando para esfaquear. Felizmente, Seo-eun já havia recuperado a consciência e atirou uma cadeira na cabeça de Yeou. Essa audácia só o enfureceu ainda mais. E ele voltou sua atenção para Seo-eun, declarando que testaria a faca nele primeiro. Desta vez, não era brincadeira. Não fosse a intervenção de um soldado blindado que interrompeu o ataque. Seo-eun teria sido enviado direto para a vida após a morte. Vários cavaleiros chegaram e um deles conteve Yeou, prendendo-o na hora. No entanto, não apenas ele foi preso, como Seo-eun também foi apreendido. Aproveitando esse momento, é apresentada uma explicação sobre o século XV, quando as prensas mágicas surgiram pela primeira vez. Ela reitera o que foi explicado no início. Esses poderes foram concedidos por meio da imprensa, mas acrescentam novos detalhes. Os senhores da época viam esse dom divino como uma oportunidade milagrosa, integrando escritores em seus exércitos e causando conflitos massivos em todo o mundo. Como esses poderes são transmitidos de pais para filhos, seu número cresceu exponencialmente ao longo dos tempos, mergulhando o mundo no caos. No século XIX, guerras eclodiram em todos os continentes, levando os governantes das nações existentes a formar uma organização dedicada a restaurar a paz e o equilíbrio no mundo. Essa organização ficou conhecida como Ordem Sagrada. Com a ajuda de vários escritores poderosos que simpatizavam com a busca pela paz, esses indivíduos lutaram contra todas as forças bélicas da época. Graças a eles, após décadas de luta, o mundo finalmente experimentou a paz novamente. A Ordem Sagrada então agiu, selando as prensas mágicas. Hoje, as cotas estabelecidas pela Ordem Sagrada permanecem em vigor, determinando o número máximo de livros que cada país pode imprimir. Esses países então dividem suas verbas entre suas editoras. Na era moderna, o século XXI, as editoras se tornaram as corporações mais valiosas do mundo, e os escritores que as possuem são os indivíduos mais poderosos do planeta. Algumas chegam a governar continentes inteiros, como Harry Shakespeare, o 12º rei da Inglaterra. O dever das editoras é descobrir novos talentos e ajudá-los a atingir marcos importantes lançando best-sellers. Não fazer isso pode resultar na perda de parte da cota no ano seguinte. Essa competição acirrada naturalmente leva a conflitos entre escritores de editoras rivais. A Ordem Sagrada é responsável por punir quaisquer escritores que violem as leis estabelecidas. Voltando ao protagonista, ele está sentado em frente à delegacia e parece estar tendo um sonho meio acordado. Nessa visão, Júlio Hugo aparece diante dele, dizendo que finalmente o encontrou e o chamando de irmão. No entanto, nesse exato momento, Selin aparece, chamando o protagonista. Selin acalma Ji-sung, que fica visivelmente assustado e questiona por que ele estava dormindo na calçada, incrédulo por ter passado a noite inteira ali. Ji-sung explica que cochilou um pouco lá fora e admite que, desde a briga do dia anterior, ainda sofre de uma forte dor de cabeça. Quando acordou, todos os outros já tinham ido embora. Ao perguntar ao barman, soube que todos haviam sido presos. Mesmo depois de ir direto à delegacia para explicar a situação, as autoridades não permitiram que Ji-sung visse Selin. No entanto, Selin parece despreocupado, agradecendo a Ji-sung por sua preocupação e explicando que a Ordem Sagrada o prendeu por acreditar que ele estava envolvido na briga de bar ao lado de Yeou. Ele reconhece que teve sorte de os cavaleiros chegarem antes que Yeou pudesse usar sua adaga. Mas Ji-sung está claramente descontente com a situação. Ele exige saber por que Selin não revelou que o protagonista foi, na verdade, quem iniciou a comoção. O raciocínio de Selin é simples.
Ji-sung não tem um livro famoso nem uma grande reputação, e não queria que Nocturne tivesse mais um motivo para demiti-lo. Mesmo assim, Ji-sung não acha justo e insiste que contará a verdade para que Selin não se meta em mais problemas. No entanto, Selin o interrompe, perguntando se ele já havia considerado o que aconteceria se mantivessem Ji-sung trancado em uma cela pelo resto do dia. Segundo Selin, hoje é o dia da certificação, e a Ordem Sagrada jamais o libertaria simplesmente porque ele pediu. Fazer isso seria essencialmente arruinar sua carreira. O próprio Selin só foi libertado porque tinha um amigo em posição de destaque. Ji-sung pergunta se foi a senhorita Kim quem o livrou da encrenca, mas Selin balança a cabeça. Em vez disso, revela que a pessoa que o resgatou foi ninguém menos que seu astro favorito do K-pop, K. Naturalmente, essa revelação choca o protagonista. Selin continua explicando que K até se desculpou em nome de Yeo Hui. Naquele momento, uma limusine para ao lado deles. A pessoa dentro chama Selin e Ji-sung, convidando-os a entrar. Eles pedem algo para eles perguntarem. Selin pede ao protagonista que seja pelo menos educado. Dentro do carro, vemos o protagonista e Selin conversando com Yeo e o próprio K, que se desculpa pelo ocorrido, alegando que os escritores, em primeira mão, estão com dificuldades para cumprir suas cotas e metas antes do fim do ano. É quase assustador ver a ficha de K. Ele já tem 22 milhões de leitores e está no nível B. Seu nome verdadeiro é Kim Min-jun e, como mencionado anteriormente, ele é o indivíduo desperto mais jovem a alcançar o nível B sem herdar o poder de um ancestral. Min-jun pergunta se eles estão enfrentando as mesmas dificuldades na Nocturne. Mas o protagonista nega, dizendo que eles ainda têm alguns best-sellers na manga, garantindo que nunca se preocupam com cotas. K ri dessa resposta, pois não esperava nada menos de alguém da Nocturne, a maior editora da Coreia. Todo mundo sonha em atingir seu nível. Mas o protagonista é direto e seco, afirmando que K jamais alcançará o nível de Nocturne escrevendo fanfics. Min-jun naturalmente solta uma risada forçada e reconhece que, embora o protagonista esteja certo, todos precisam começar de algum lugar. Contanto que os leitores retornem para outros projetos, ele está no caminho certo. Para amenizar as provocações de Ji-sung, Seolun intervém, dizendo que K está certo, já que o objetivo de um escritor é fazer as pessoas se apaixonarem pela leitura. K aprecia isso e afirma que tem uma proposta para eles, para que deixem de lado essas rixas e conflitos durante um almoço em sua casa. A próxima cena se passa no elevador, quando eles chegam ao apartamento de Min-jun. Assim que as portas se abrem, os dois idiotas imediatamente começam a admirar a vista de tirar o fôlego. Ji-sung, em particular, corre até a janela para admirar a paisagem urbana. No entanto, sempre querendo parecer superior, ele comenta que a vista não é ruim e que seu apartamento tem algo mais ou menos assim. O passeio continua até chegarem à sala de jantar, onde um banquete está servido à mesa. Kim Min-jun explica que havia solicitado pessoalmente ao seu chefe particular que preparasse o banquete. O protagonista e Seolun comemoram a sorte e todos se sentam para comer. K então pergunta como eles foram parar na Nocturne, observando que nenhum deles parece ser 100% coreano. Seolun explica que ambos cresceram no mesmo orfanato, onde não havia nada para fazer, então se tornaram obcecados por livros e escrita. Eles estudaram na mesma escola, onde acabaram sendo descobertos como talentos. Foi assim que acabaram trabalhando para a Nocturne. K reconhece o quão difícil deve ter sido e elogia o trabalho árduo deles para chegar onde estão. Mas o protagonista, sempre arrogante, simplesmente diz que eles sempre foram escritores talentosos, então não foi difícil. É por isso que a melhor editora reconheceu seu talento. E eu, que estava ouvindo a conversa, imediatamente refuta as palavras do protagonista, afirmando que Nocturne não permanecerá o melhor por muito mais tempo. K, mantendo sua postura educada, admite pessoalmente que tem grandes ambições, mas reconhece a distância entre eles e Nocturne. Ele então aproveita a oportunidade para perguntar se este é o primeiro ano deles como roteiristas, o que significa que em breve participarão da cerimônia de certificação. Seolun confirma e diz que eles provavelmente deveriam sair logo, pois precisam descansar e se refrescar antes da cerimônia. No entanto, K insiste que eles fiquem, pois tem um spa particular que eles podem usar. Nesse momento, o presunçoso K continua, dizendo que não é nada de especial, mas que atende às suas necessidades. O spa abre com uma leitura de impressão digital, e só esse pequeno spa sozinho tem o dobro do tamanho do apartamento do protagonista, como vimos anteriormente. Com isso, todos entram na água e começam a conversar. O protagonista admite que pode relaxar ali por um tempo, mas é recebido com uma provocação de Yeo, que zomba, dizendo que Jae-sung permanecerá no ranking e para sempre se ele continuar pensando assim. Jae-sung está prestes a discutir, mas a sempre paciente Seolun intervém, concordando que Yeo está certo. Eles precisam se esforçar para subir na hierarquia. Ele também agradece a Min-jin por deixá-los usar a instalação. Ele promete que não haverá mais problemas entre Nocturne e o primeiro-ministro. Enquanto isso, Jae-sung declara, com sangue, que aceita o pedido de desculpas de Yeo, mesmo que Yeo nunca tenha se desculpado de fato. O protagonista então se aproxima de Lee e chama por Seolun. Mas antes de sair,
ele faz questão de perguntar o que significam os símbolos no fundo da piscina. Minjin responde casualmente que deixou o arquiteto decidir o design. Provavelmente é algo da Germânia, acrescenta. No entanto, Seolun parece reconhecer o símbolo. Sua expressão muda para uma de profunda preocupação, enquanto ele a observa com angústia. Há algo muito estranho nela. Algum tempo depois, em um beco, vemos Seolun caminhando em direção a uma mulher e agradecendo-lhe por encontrá-lo tão cedo. Ele então pede que ela analise os símbolos que viu no spa de Kim Min-jun. Antes de sair, ele conseguiu tirar uma foto secretamente, e a mulher garante que entrará em contato se descobrirem alguma coisa. Seolun fala sério, alertando que eles devem ter cuidado ao buscar informações, porque se esses símbolos são o que ele pensa que são, é melhor que todos mantenham a discrição. No entanto, ela o tranquiliza dizendo que não há necessidade de se preocupar. Essa é a sua área de especialização. Mesmo assim, ele insiste que provavelmente não é nada e que ele está apenas sendo paranoico sem motivo. Ele tem o hábito de ficar paranoico com coisas estranhas. Enquanto conversa com a mulher, o protagonista grita por trás dele, perguntando por que ele está se escondendo em um beco. Tentando disfarçar, Seolun hesita e diz que não é nada. Ele estava apenas vagando e acabou ali sem perceber. Jae-sung o chama de estranho enquanto caminham em direção à cerimônia. Ao longo do caminho, eles provocam um ao outro, um deles tendo dormido na calçada e o outro em uma cela de prisão. Uma vez dentro da sede da Ordem Sagrada, vemos muitos escritores reunidos conversando entre si. No entanto, suas conversas são abruptamente interrompidas por um homem que grita por silêncio. Este homem é Damas, o presidente da Nocturne. Aos 62 anos, ele tem mais de 220 milhões de leitores e é um escritor de nível A. Atualmente, ele é o escritor mais poderoso da Coreia, excluindo aqueles que herdaram o poder. Ele tem o privilégio de inaugurar a cerimônia de certificação deste ano. Ele fala sobre como o mercado literário coreano vem crescendo exponencialmente, espalhando-se pelo mundo. Em breve, eles poderão se considerar no mesmo nível das grandes nações. Ele também reconhece que, com o passar do tempo, as coisas devem mudar, especialmente os estilos de escrita, que se tornarão mais voltados para os jovens. Aproveitando o momento, ele parabeniza pessoalmente Park e seu presidente por levar a editora ao auge do mercado coreano em apenas alguns anos. Park é um escritor de nível C com 4 milhões de leitores. Aos 48 anos, ele é um empresário dono de várias gravadoras. Ele também parece bastante desconfiado, sorrindo com o charuto na boca. Enquanto isso, Selin e o protagonista cochicham entre si, concordando que o velho Park é incrivelmente suspeito. Ele provavelmente está tramando algo para cair nas graças de Damas. Voltando ao seu discurso, Damas também parabeniza uma mulher que, pela primeira vez, conseguiu superar as vendas anuais de todas as outras. Helena Hemingway, presidente da Red Eye, tem idade desconhecida, mas já é uma escritora de alto nível com 640 milhões de leitores. Ela é atualmente a pessoa mais forte da Coreia, possuindo um poder herdado. Só a visão dessa mulher extraordinária é suficiente para enlouquecer os jovens escritores, incluindo Selin. No entanto, a protagonista permanece firme, questionando se não seria velha demais para todos eles. Damas então aborda a recente tragédia em Paris, deixando claro que eles se tornarão mais vigilantes. Eles devem lutar contra os terroristas que ameaçam o mundo. Como são a próxima geração de escritores da Coreia, devem sustentar o fardo sagrado e manter a paz na terra. Para começar oficialmente, ele convoca um aprendiz da Red Eye, Kim Seong-guk, e o processo continua para mais alguns participantes. Enquanto isso, Selin comenta que, depois de todo esse tempo, ele e Jae-sung finalmente conseguiram. Eles estão prestes a fazer o juramento. O jovem de antes coloca a mão em um console tecnológico que exibe todas as suas especificações, como altura, idade, peso, seu alter ego de escritor e, mais importante, o número de leitores que viram suas obras, impressionantes 188 mil. Ao receber seu certificado, a multidão aplaude. No entanto, Selin questiona por que o nome do sujeito é Aiden Dragonborn. Ele então pergunta a Jae-sung se ele realmente não vai escolher um nome de escritor, ao que o arrogante protagonista simplesmente responde que não precisa de um. Seu nome verdadeiro já lhe parece perfeito e combina com ele. Nesse momento, um jovem escritor se aproxima de repente, sugerindo que o protagonista reconsidere. Para entrar no mercado internacional, seria benéfico ter um pseudônimo. Este é Han Wong-gyun, conhecido pelo pseudônimo Evander. Ele tem 28 anos, é um escritor de nível C com 2,5 milhões de leitores e publicou apenas 2 livros até agora. Jae-sung agradece o conselho, mas insiste que não precisa de truques para vender no mercado nacional. Até Evander reconhece que a senhorita Kim falou muito bem dele. Enquanto isso, Selin, de lado, pergunta a Wong-gyun como ele escolheu seu pseudônimo. Wong-gyun aproveita a oportunidade para se gabar de ser o melhor escritor de suspense da Coreia este ano, e o jovem escritor mais promissor da Nocturne. Por fim, ele explica que seu pseudônimo, Evander, foi inspirado em um boxeador campeão mundial. Além disso, é uma homenagem ao seu escritor favorito, Alter, o Justo, que também foi um dos maiores comandantes que uma ordem sagrada já teve.
até ser morto no ataque terrorista à Catedral de Notre Dame. É por isso que ele escolheu Evander, o Justo. Selim comenta que é um bom nome e afirma que seu próprio pseudônimo será simplesmente Selim, como forma de homenagear a família de sua mãe. No entanto, Evander questiona se apenas Selim será suficiente. E o protagonista concorda, apontando que já existem dezenas de escritores com esse nome. Enquanto conversam sobre isso, Selim é chamado para concluir sua certificação. Ele se aproxima calmamente para a leitura, e sua contagem de leitores sobe para 31.000, embora ele continue sendo um escritor de nível E. Isso deixa o protagonista atordoado ao perceber que o nome escolhido por Selim realmente não foi escolhido. De qualquer forma, a próxima pessoa chamada para concluir a certificação é o nosso protagonista. Ele reflete sobre como levou um ano inteiro para finalmente se tornar um escritor de verdade. Agora vemos a conversa entre o oficial da Ordem Sagrada e o protagonista, bem como os participantes antes dele. O oficial parabeniza o protagonista por seu trabalho árduo e por finalmente ser digno de se tornar um escritor. Ele é instruído a prestar juramento em nome da Ordem Sagrada e escolher seu pseudônimo. No entanto, o protagonista se recusa terminantemente. Ele usará seu nome verdadeiro. Tudo o que precisa fazer é colocar a mão na tela e recitar o juramento. Ele promete não fazer o mal, não brigar com seus colegas escritores em espaços públicos e, acima de tudo, permanecer leal à Ordem Sagrada. Com isso, o processo está concluído. O representante da Ordem Sagrada o lembra de atualizar seu perfil no site. Mas naquele exato momento, o número de leitores começa a ser atualizado, encontrando um erro ao analisar os 12.000 iniciais. Salta para 30.000, erro novamente. Depois 100.000, 500.000, depois 10 milhões, 500 milhões e continua além de 30 bilhões. Claro, tudo fica vermelho e alerta de status. O painel de repente declara o protagonista como um escritor de classificação S. As portas se fecham com estrondo, trancando todos lá dentro enquanto questionam freneticamente o que está acontecendo. Até que o próprio sistema inicia uma chamada para um inquisidor. Até os próprios membros começaram a entrar em pânico, perguntando o que estava acontecendo, mas os cientistas também não sabiam. Vemos então um momento em que a máquina começou a chamar o inquisidor, e um membro da ordem se opôs, exigindo que a desligassem, pois era desnecessário interromper o inquisidor com algo assim. No entanto, ele respondeu rápido demais para isso, e quem respondeu, segundo o protagonista, foi Singh Alaric. Este homem perguntou imediatamente, sem hesitar, quem o estava interrompendo no meio do seu trabalho. O cientista rapidamente se desculpou por toda a situação, alegando que a máquina estava dando leituras incorretas, e prontamente ordenou que seus colegas investigassem a causa do erro. Alaric então perguntou se o cientista tinha absoluta certeza de que aquilo era de fato um erro. As luzes logo voltaram ao azul, e a contagem de leitores do protagonista se estabilizou em 12.000. O cientista estava claramente aliviado e nervoso, afirmando que o alerta havia terminado e que não havia necessidade de se preocupar. Ele então se desculpou por interromper Alaric e prometeu que isso não aconteceria novamente. Mas o psicopata Alaric deu um sorriso sinistro ao comentar que, se um Rank S tivesse realmente aparecido no país, teria sido muito interessante. No entanto, ele então voltou sua atenção para um homem à sua frente que implorava por misericórdia. Leonard de Swag, Harris Diácono Swag. O problema era que ele tinha uma linhagem proibida pela Ordem Sagrada. Alaric comentou que um Rank S teria sido muito mais interessante do que os vermes com os quais estava lidando, ao declarar checkmate na partida de xadrez que disputava contra Swag. Assim que colocou a peça, o homem tentou correr, gritando por socorro, mas foi imediatamente detido por um conjunto de correntes controladas por Alaric. Com uma voz fria e inabalável, Alaric condenou completamente a linhagem do homem ao extermínio. Usando as correntes, ele o despedaçou completamente, sem deixar nada para trás. O mesmo executor então olhou para o celular e disse ao cientista que, se por qualquer motivo dessem às pessoas uma falsa esperança tão grande novamente, isso poderia acabar custando a vida de todas elas. E com isso, desligou o telefone, deixando uma atmosfera insuportavelmente tensa no ar. Felizmente, como não foi culpa do protagonista, ele foi logo liberado após o membro da ordem confirmar que ele já havia cumprido seu juramento e poderia prosseguir. O protagonista então se aproximou dos amigos, que também brincaram com a situação, dizendo que ele agora seria considerado um herege de classe S. O lunático chegou a rir de si mesmo, lembrando-se de ter dito certa vez que as pessoas não gostavam de ler seu livro. Enquanto isso, entre os observadores, Helena ordenou que seus subordinados descobrissem tudo o que pudessem sobre o protagonista.